O que você faria se você visse uma pessoa pegando fogo? Você choraria de compaixão pela dor que ela está tendo ou você faria alguma coisa para ajudá-la? Se você tivesse, por exemplo, um balde de água, algum cobertor para ajudá-la. Bom, eu estou falando isso para vocês porque eu, quando era muito criança, tive a triste oportunidade de, infelizmente, no bairro do Ibirim, onde a minha mãe morava, numa rua onde os meninos estavam brincando, infelizmente um rapaz teve o corpo incendiado. Graças a Deus ele não morreu, era um rapaz mestiço, eu lembro-me disso até hoje. Depois de um tempo eu vi ele na missa, o corpo dele estava bastante debilitado por causa do acidente, mas ele viveu, graças a Deus. Mas eu estava meditando, pedindo para Deus uma luz de como trazer algo, algum exemplo para a gente conseguir meditar sobre essa questão do purgatório. Então o que acontece? Diante daquilo, o menino correndo, gritando, as pessoas não iam ficar simplesmente chorando, faça alguma coisa, meu Deus, ou com piedade por ele. As pessoas iriam tomar uma ação concreta para ajudá-lo a mitigar e apagar aquela chama corpórea que estava tendo nele. Agora, queridos, apoiado na doutrina do doutor Angélico Santo Tomás de Aquino, sinceramente, o que é comparado um fogo no corpo terreal com o fogo do purgatório? O mesmo santo chega a dizer que não há suplício, não há dor humana capaz de comparar com aquilo que se sofre no purgatório. E qual que é o problema de muitas pessoas relacionado a isso? E principalmente num tempo em que parece que vai se extinguindo cada vez mais a fé. O problema é que as pessoas, elas mais choram do que ajudam. Você pode ver, tem o velório da pessoa. Quantas pessoas que não vão levam coroa de flores e que choram? Você vê um parente, você vê um amigo, você vê pessoas ligadas ao defunto que está ali. O que acontece? Vem abundantes lágrimas. Isso é normal? Isso é normal. Jesus chorou a morte de Lázaro. Por exemplo, na missa de sétimo dia, acontece, você vai ver muitas vezes esse comportamento entre pessoas que tinham muito afeto, muito amor, principalmente familiares, ocorrendo mais o quê? Mais uma vez a questão das lágrimas. Agora, o que isso pode, diante desta pessoa, estar padecendo no purgatório? Caso seja o destino eterno dela. Porque, pelo que eu entendo, ir para o céu direto é uma coisa muitíssimo raro. E tem a questão do inferno também, que isso daí é só relacionado à providência divina, que sabe desse desígnio. Mas falando para vocês, quem é que sabe o destino eterno desta alma? E qual que é o costume das pessoas hoje em dia? Canonizam na missa, está no céu. Choram de saudade e abandonam a pobrezinha da alma. Eu tenho algumas reflexões aqui para fazer para você, que Santo Ambrósio, um doutor da igreja, ele vai dizer, escrevendo a uma pessoa chamada Faustino: chorai menos e rezai mais. Isso é comum na época de Santo Ambrósio, as pessoas também lamentavam. Derramai lágrimas, isto é permitido, mas não deixeis de recomendar ao Senhor a irmã querida que vos deixou. Santo Agostinho, ele vai louvar Pártios, eu acho que é assim que escreve: porque em vez de rosas, lírios e violetas sobre os túmulos, derrama o perfume da esmola sobre a cinza dos mortos queridos. E diz mais claramente num sermão aos seus diocesanos da diocese dele de Hipona: não há dúvida que as orações da igreja e o sacrifício salutar e as esmolas dos fiéis ajudam os defuntos a serem tratados mais docemente do que mereceriam os seus pecados. O que nós precisamos? É estar unida, atrelada à consciência desses grandes santos e entender a maneira com que a inteligência deles foi iluminada e seguir os seus conselhos, seguir as suas pegadas. Porque, gente, provocou um terror em mim. Foi algo meio traumático ver aquele rapaz incendiado, pegando fogo. Os gritos dele era coisa tenebrosa. Então me provocou compaixão. Agora, aquilo estava diante dos meus olhos. Aquilo estava diante dos meus olhos. O purgatório não está diante dos meus olhos, mas é uma realidade de fé. E é uma adesão da minha inteligência àquilo que Deus revelou pela igreja. O padre Leonel Franca vai dizer isso, gente. A fé, a adesão da inteligência é uma verdade que Deus revela por meio da sua santa igreja. Eu creio. Eu creio no que diz a igreja. Essas revelações particulares de pessoas
credíveis que nos ajudam bastante. E o que eu preciso fazer? Eu preciso rezar. Elas sofrem demais. Se excitou compaixão em mim, eu estou falando de um caso que eu pude viver, ver aquele rapaz pegando fogo, mas muito mais sofrimento tem as almas do purgatório. E deve excitar a compaixão em mim. Então, o que eu faço da minha vida, gente? Todas as segundas-feiras eu acordo e ofereço todos os meus atos do meu dia. Missa, rosário, terço, alguma oração, sofrimento, padecimento, tristeza, alegria, tudo pelas almas do purgatório. Tudo. Toda segunda-feira. Todos os dias eu rezo pelas almas do purgatório, mas segunda-feira é um dia a mais. É isso o que eu estou pedindo a Jesus e a Nossa Senhora que me ajude com esse apostolado. A conscientizar cada vez mais um grupo disso. E se você for generoso, você deverá compartilhar esse vídeo, porque é um botão que você aperta e você vai disseminando esse tipo de conteúdo. Por quê? Essas almas sofrem demais. Então as nossas orações podem mitigá-las. São Cirilo de Jerusalém vai dizer o quê? Não é por lágrimas que se socorre um defunto, mas pelas orações é esmola. Não deixei de assistir os mortos rezando por eles. E ainda continua dizendo, muitos outros padres da igreja afirmam claramente a existência do purgatório e a eficácia dos nossos sufrágios. Então, quer dizer, há uma eficácia. E agora, para encerrar com vocês aqui, eu queria trazer uma história de Santa Perpétua, que é muito linda. Ela vai dizer aqui, isso daqui foi no ano 4º, tá? No ano 4º, em 302. E vai dizer assim, estávamos em oração na prisão, depois da sentença que nos condenava a sermos expostos às feras, e de repente chamei por Denócrato. Era meu irmão segundo a carne, morrera com câncer facial. Irmão dessa santa. A lembrança da sua triste sorte me afligia. Segundo ela vai dizer aqui no relato, fiquei admirado de me ter vindo à lembrança este irmão e me pus a rezar por ele com todo o fervor, gemendo diante de Deus. Na noite seguinte, eu tive uma visão na qual vi o Denócrato sair de um lugar tenebroso no qual se acham muitas pessoas. Estava abatido e pálido, com a úlcera que o levou à sepultura. E tinha uma grande sede. Continua ela dizendo aqui, gente. Junto de mim estava uma bacia com água, mas ele em vão tentava beber e não conseguia. Conheci que meu irmão estava sofrendo e era preciso rezar por ele. Bom, ela teve uma graça. A gente não precisa ficar tendo essas revelações. Há muitas almas sofrendo. E quando você for oferecer, você oferta pela sua família. A questão não é saber quem está lá. A questão é o amor de rezar e acreditemos em Nossa Senhora, que levará ao coração de Jesus as nossas orações. E isso Nossa Senhora vai saber fazer de maneira mais perfeita possível, Então e que precisava rezar por ele. Pedi por ele dia e noite com muitas lágrimas para que fosse libertado. Alguns dias depois tive uma outra visão na qual Denócrato me apareceu todo brando, brilhante e belo, e se inclinou e bebeu à vontade a água que antes não pude tirar. Conheci por isto que ele estava livre do suplício, estava livre do suplício do purgatório. Então, o que você percebe aqui? Pode ter lágrimas. A igreja não proíbe isso, não há nenhum santo que fala contra isso. Mas o que não pode faltar é a oração. A fé está se extinguindo e as pessoas estão esquecendo de um dever fundamental que nós temos em relação à igreja padecente. Eu gostaria de saber se você consegue todas as semanas acompanhar esses vídeos, se algum vídeo desse tem excitado essa compaixão, porque eu fico muito feliz com isso. Realizar o bem, quem que não fica feliz de realizar o bem? De glorificar a Deus. Porque tirar uma alma do purgatório, por meio dos seus sofrimentos, é glorificar demais a Deus. Então eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo. Se possível também, como eu já pedi generosamente, compartilhe esse vídeo. E na nossa Editora Imaculada nós temos livros, Todas as segundas-feiras aqui nesse programa eu mostro. Eu tenho usado demais esse daqui, Tenhamos Compaixão das Pobres Almas do Purgatório. Mas aqui também nós temos outros livros que têm temas relacionados. Então eu sempre deixo o link aqui embaixo para vocês e façam isso. Todo esse conteúdo que eu trago para vocês. Eu sento aqui no meu escritório, tenho imagem do Sagrado Coração, eu me recolho, eu faço silêncio, eu leio, eu medito, eu rezo, eu suplico a graça para trazer para você. Todo o conteúdo que eu trago para vocês é produto desses bons livros, regado com orações, com súplicas a Deus, e é isso que você deve fazer. Esses bons livros nos orientam para isso. Então o link está aqui embaixo, adquire e desfrute desse conhecimento da Santa Igreja e ajude a salvar as almas do purgatório. Deus abençoe sua vida e salve Maria Imaculada.